apresentando o professor, e enquanto a Ana vai tentando encontrar. Então, gente, bom dia a todas e a todos, bom dia, professor Jorge Gouveia. Essa palestra, professor, é para os meus alunos da graduação de Direito Constitucional. Na graduação, como estávamos, inclusive, há pouco comentando, que nós devemos semear, identificar e despertar um espírito de futuros juristas, né, e de bons profissionais de direito. Então, o nome já é exemplar. Universidade é aquilo que nos aproxima do distante, de opiniões, dentro do circuito, dentro do campo democrático, de opiniões diversas, porém razoáveis, né, é bom que se diga. Não se trata na academia de meras narrativas, que é um nome muito usado agora pelos jornalistas brasileiros, pelo menos, mas que não é um sintoma só brasileiro, né? Mas não se trata de narrativas, trata-se de ciências e de posições diferentes que podem existir dentro da ciência. Então, eu já tive a oportunidade de ir a Lisboa, tanto na Universidade de Lisboa como na Universidade Nova, onde o professor Jorge é professor da graduação, do mestrado e doutorado, onde ministrei palestras, e na de Lisboa, onde fiz, inclusive, pós-doc, junto ao professor Jorge Miranda, né? De vez em quando converso com ele, grande mestre, meu mestre. E é uma referência, né, tanto para mim quanto para o professor Jorge Gouveia. Então, com muita satisfação que nós, nem mesmo na pandemia, porque o professor Jorge Gouveia, inclusive, ministrou palestras para nós, não é a primeira, de modo remoto. Sim. E o fez também presencial em 2012, quando chegou aqui, numa época mais ou menos junina, que é esse período que nós estamos agora. Era um pouco depois, mas existia o boi de axixá, né, para fazer uma apresentação. Exatamente. Em que o professor se encantou bastante com a manifestação cultural no Maranhão. No Maranhão e Miranda, qualquer coisa Miranda também, não era? Qualquer coisa em Miranda, não era? Não lembro. Tinha, acho que era o de axixá, mas não estou... Era. E o professor também aqui esteve nesse período, em 2012, ministrou palestras, né? Eu já tive a oportunidade de também lá estar com ele, ser muito bem acolhida por ele, pelos seus alunos. E o professor Jorge Gouveia sabe que esteve no Maranhão, ele também será igualmente acolhido, suas palavras serão ouvidas, estudadas, sentidas. E eu vou falar um pouco, bem resumido, do currículo do professor Jorge Gouveia, que é um jurista, né, portanto, um pesquisador, portanto, mestre e doutor em Direito, e professor catedrático, aqui é titular, lá é catedrático, aí em vocês é catedrático, né, professor? Nós somos titular. Professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, na graduação de Direito, no mestrado e no doutorado. Que até na graduação, quando eu tive a oportunidade de aí estar, temos alunos de Direito fazendo intercâmbio, né? Os brasileiros têm uma relação muito próxima. O programa Padre António Vieira, chama-se Programa Padre António Vieira, de intercâmbio. Sim. E o professor tem uma vasta experiência e um grande currículo literário de direito constitucional. E eu tenho certeza que nós todos aproveitaremos muito nesta tarde de hoje, para nós, início da tarde, 1h da tarde, aqui no Brasil, 13 horas, em Portugal já deve ser 4, né, 16 horas, 17. Um horário bem diferente. Professor que tratará sobre um tema relevantíssimo, né? Afinal, nós estamos no século XXI, e não podemos mais pensar o Estado Democrático de Direito, que é importante, única e exclusivamente como ele foi concebido, que já não é pouco. Né? O que já não foi pouco, foi uma construção brilhante, o eixo civilizatório, porém novas questões, novas demandas, tanto de direitos humanos como a inserção dos seres humanos no único ambiente onde nós estamos, que é na ecologia, despertou novas matizes, novas dimensões para o Estado Democrático de Direito. E nós, juristas, temos a obrigação de estarmos alerta e permanecermos atentos a esses reclames, né, esses reclamos da sociedade, não só brasileira, mas europeia, africana, latino-americana, etc. Então, professor, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso curso, como disse, dessa vez remoto, e quem sabe, se Deus quiser, no próximo ano presencial. Eu passo a palavra
perguntando para a Ana se ela conseguiu gravar e sempre pedindo... Consegui, professora. Coloca para gravada aqui mesmo. Sempre pedindo desculpa pelos alguns entraves tecnológicos que sempre acontecem. Sempre acontece. Eu vou então de professor desligar aqui a minha câmera, principalmente meu microfone, para tornar a sua palestra, a qualidade do áudio, do vídeo melhor. Seja bem-vindo, professor Jorge, mais uma vez e sempre. Muito obrigado, professora Cláudia Gonçalves. É um grande prazer, um grande gosto revê-la. Como disse, guardo muitas saudades dos bons momentos que passei em São Luís do Maranhão, na sua companhia, na sua família, também os seus condiscípulos, e de facto com muito desejo de lá voltar, claro que não apenas por razões académicas, isto está a ficar aqui um pouco desfocado, temos que focar isto melhor, mas não só por razões académicas, mas também por razões até lúdicas, porque, como estava a dizer há pouco, agora digo oficialmente, acho que não há problema, de facto acabei por nunca conhecer os Lençóis Maranhenses, que é realmente o grande cartão de visita do Maranhão, embora a cidade de São Luís, também com influência francesa, seja de facto uma cidade muito bonita e que vale a pena conhecer. Bem, mas não é de turismo que nós estamos aqui a falar, é de assuntos científico-pedagógicos, e é com muito gosto que eu aceito aqui o desafio da professora Cláudia, não podia recusar, como ela disse, é uma amiga de longa data, de muitas iniciativas, e já agora, perante aqui a graduação e perante aqueles que no futuro nos vão ver, porque o vídeo deve ser público da minha parte, acho que é preciso enaltecer aqui a energia, a determinação, o entusiasmo da professora Cláudia nestes assuntos, também assuntos novos, não estar a chover no molhado, como nós costumamos dizer, mas interessar-se por coisas novas e coisas novas que são importantes para uma afirmação também de um Estado de Direito democrático que também procura novos caminhos, até com criatividade, e também, neste caso, com um viés um pouco de natureza ambiental, que também é mais do que necessário. Basta pensar em muitas iniciativas que nos últimos tempos têm sido feitas, e ainda me recordo de há 30 anos ler livros a dizer que a questão ambiental era uma mentira, que não havia nenhum problema ambiental no mundo, que havia uma teoria da conspiração, e nada disso de facto infelizmente é verdade, porque há um problema sério ambiental em várias frentes, alguns que felizmente foram resolvidos. O caso do buraco na camada do ozono foi um dos aspectos que foi resolvido, porventura outros, a questão da extinção de algumas espécies animais pode estar resolvido, mas há outros que estão a agravar, e, como é o caso das alterações climáticas e não só, e portanto o tema ambiental é um tema da ordem do dia, é um tema de civilização. A proteção do ambiente é talvez uma das palavras do século XXI, a par de outra palavra que vamos ter que usar muitas vezes, que é a palavra segurança ou insegurança, mas a palavra ambiente e proteção do ambiente é também uma palavra do século XXI, embora já no século XX ela tivesse sido objeto de progressiva afirmação e de preocupação por parte de várias perspectivas de ver o problema, incluindo o direito e as políticas públicas. Portanto, é muito gosto aqui estar, também dou os parabéns para essa iniciativa e também cumprimento todos os estudantes da graduação que me estão a ouvir. O tema que a professora Cláudia me propõe é falar de uma forma genérica sobre o Estado de Direito Democrático da perspectiva dos direitos humanos, ou direitos fundamentais, e depois falar um pouco no fim sobre a questão ambiental. E portanto vou procurar, no tempo que me é aqui reservado, fazer esse percurso. E lembrar, desde logo, que a expressão Estado de Direito Democrático, que hoje parece uma expressão banal, parece uma expressão de que toda a gente fala e que toda a gente conhece, talvez não seja bem assim, porque a expressão Estado de Direito, a que se acrescentou o adjetivo democrático, é uma expressão que tem uma geolocalização historiográfica e teórica e dogmática muito precisa na evolução do constitucionalismo e, sobretudo, na passagem do Estado moderno para o Estado contemporâneo. Aliás, a expressão é uma expressão de origem alemã. Foi na Alemanha que ela foi usada pela primeira vez e, portanto, Rechtsstaat foi a primeira vez que se utilizou essa palavra, julgo que em meados do século XIX, através de um autor chamado Robert von Moll, que terá usado pela primeira vez essa palavra num escrito que ele escreveu sobre direito policial, direito administrativo policial, mas a partir daí era realmente uma palavra que foi sendo usada cada vez mais em várias
não só em vários ramos do direito, a começar pelo direito constitucional, mas também noutros países que têm depois o equivalente. A Alemanha continua a usar, evidentemente, a expressão Rechtsstaat, mas, como é evidente, o caso do direito inglês usa a expressão Rule of Law, o caso do direito francês usa a expressão État de droit, e em espanhol é Estado de Direito, ou português Estado de Direito, ou Stato de Diritto, no caso italiano, enfim, e por aí fora. Mas essa expressão acabou por ser o resumo, embora usada num contexto preciso do estudo que começou a ser desenvolvido com o liberalismo do direito policial, no âmbito do direito administrativo, como um ramo do direito administrativo, mas acabou por ser o resumo de todas as conquistas do constitucionalismo a partir das revoluções liberais de fins do século XVIII e até aos dias de hoje. E, portanto, tanto que é o resumo que acabou por também agora ter o novo acrescento do adjetivo democrático. Mas é importante, o que é importante reconhecer é que essa expressão, Estado de Direito Democrático, ou Estado de Direito simplesmente, é uma expressão que continua forte. Ela não é uma expressão que se tivesse acomodado com o tempo, é uma expressão que tem dentro de si uma grande capacidade de expansão e de densificação, e continua a ser aquilo que os alemães chamavam no liberalismo um Kampfbegriff, ou seja, um conceito de luta. E, portanto, é um conceito que nos deve levar a continuar a lutar por mais e melhor Estado de Direito Democrático. Portanto, o Estado de Direito Democrático não é uma coisa estática que se conquista e que se quantifica a 100% e já não há mais nada a fazer. Não. É que, olhando para trás, e fiz esse exercício, ainda que breve, para preparar esta conferência, olhei para trás, para toda a história do constitucionalismo, e nós vamos sempre verificando novos acrescentos, novas necessidades que sempre são exigidas, ainda de uma forma implícita, pelo conceito, pela ideia geral de Estado de Direito. E, portanto, no século XIX, o que nós tínhamos, a ideia de Estado de Direito era uma ideia de direito muito diferente, muito reduzida, mas qual estrela que explode e que vai espalhando os seus elementos químicos, realmente o Estado de Direito hoje tem uma dimensão muito maior do que tinha no século XIX e, portanto, foi-se expandindo para várias áreas, não só dentro do direito constitucional, como também para fora do direito constitucional. Mas essa é a primeira ideia que eu quero aqui deixar. O Estado de Direito não é uma coisa conquistada, é uma coisa que se conquista no dia-a-dia e é algo que também que se vai evoluindo, que se vai desenvolvendo à medida também que as necessidades humanas vão mudando. Hoje a sociedade tecnológica que nos rodeia é muito diferente de uma sociedade que não tinha tecnologia. Vamos na quarta revolução industrial. Hoje a sociedade que nos rodeia, uma sociedade globalizada, é muito diferente das sociedades fechadas estaduais que nós tínhamos no século XIX. Ou até das sociedades numa contraposição que era horrível entre a metrópole, a potência colonizadora, e as colónias subjugadas ao poder colonial. Portanto, hoje o contexto é muito diferente. Não há colonialismo, não há sociedades fechadas, não há sociedades sem tecnologia. Portanto, vivemos num contexto de globalização, num contexto de digitalização do mundo e das atividades. Aliás, e a prova disso é esta possibilidade de estarmos aqui a conversar através de uma plataforma desta via telemática. E, portanto, hoje há novas realidades, mas precisamente continuamos a achar que o Estado de Direito é uma palavra que não é só uma palavra, mas é um conceito que nos serve para podermos aprofundar e procurar novos conteúdos para a proteção de várias coisas e de vários instrumentos de garantia, precisamente, do melhor Estado de Direito. Aqui a perspectiva que deve ser vista é, sobretudo esta: o Estado de Direito é a resposta que o Estado e o direito devem ter contra o arbítrio do poder. E isso é que distingue um Estado de Direito de um Estado que não é de direito. Um Estado torto, por exemplo, ou um Estado de não direito. O Estado de Direito é um Estado que se submete e é limitado intrinsecamente e materialmente pelos valores do direito. E até se distingue o Estado de Direito de um Estado de mera legalidade. Aliás, até havia durante muito tempo, nos países comunistas até se chamava Estados de legalidade socialista. Mas quer a legalidade socialista ou comunista, quer a legalidade fascista, os Estados fascistas também cumpriam a lei, até de uma forma muito rigorosa. O Brasil que o diga e Portugal que o diga. O Brasil no tempo da ditadura, Portugal no tempo da ditadura Salazar, Marcelo Caetano. Mas não basta cumprir a lei do ponto de vista formal, é preciso cumprir a lei do ponto de vista substancial. E, portanto, a limitação do poder pelo direito tem que ser uma limitação verdadeira, real, objetiva, efetiva.
na realidade prática. E, portanto, não é só um direito nos livros, mas também é um direito na realidade. Não é só o law in books, mas é o law in action, ou law in action. E, portanto, essa é que é a grande diferença, a passagem de um Estado absoluto do século XVIII, que na altura era considerado o Estado absoluto, só havia monarquias absolutas. O exemplo talvez mais paradigmático é o exemplo francês, do Estado absoluto francês, para, digamos que eram Estados arbitrários. Aliás, o princípio era o contrário do Estado de Direito, era o princípio, aliás, formulado por uma expressão latina muito conhecida, princeps legis absolutus. Portanto, o príncipe está livre da lei. Ou seja, o príncipe, o rei, estava acima da lei. Ele podia fazer e desfazer, pôr e dispor, conforme muito bem lhe apetecesse, segundo os seus mais loucos caprichos, em relação àquilo que deveria ser o direito. Ora, o Estado de Direito é tudo o contrário disso. No Estado de Direito não há capricho, não há emoções, não há coisas repentinas, há racionalidade. O Estado de Direito é um Estado de Direito que se submete à racionalidade do próprio direito. Mas aqui já temos uma grande diferença entre aquilo que era o Estado moderno, que começa com o século XVI, começa com a construção do conceito de soberania, do Estado com soberania, um poder soberano do Estado e também um poder independente na ordem internacional. Portanto, quando os Estados, sobretudo na Europa, conquistam a independência em relação uns aos outros, depois da Paz de Westfália, onde também se costuma localizar a fundação do direito internacional público contemporâneo, ou moderno, mas não é só a ideia de um Estado com soberania. É também um Estado que tem um poder soberano, mas que é um poder soberano que não é exercido de uma forma arbitrária, mas é exercido de uma forma limitada pelo próprio direito. E aqui, então, de facto, o Estado de Direito, muito discutido no século XVIII do ponto de vista doutrinário, sobretudo pelos autores do iluminismo francês e alemão, e depois também, na prática, pelos revolucionários, quer norte-americanos, na independência norte-americana, quer pelos franceses, quer, num certo sentido, também pelos brasileiros, quando a independência, e também em Portugal, também tivemos a nossa Revolução Liberal em 1820, fazemos agora fizemos há pouco tempo 200 anos também, e, portanto, isso também trouxe este novo conceito, agora, não do Estado deixar de ser soberano, ele já era soberano, mas agora ser uma soberania dentro de uma outra lógica, que é o Estado de Direito, que não existia realmente antes do liberalismo e antes do aparecimento das Constituições. Portanto, este é um primeiro aspecto, e, portanto, isto também permite distinguir o Estado moderno, que acaba aí num certo sentido, embora possa haver outras continuidades, e começa um outro tipo de histórico de Estado. Há quem diga este tipo constitucional de Estado, depois aqui as opiniões divergem, não é uma questão de nomes que me interessa muito, mas há realmente há uma diferença substancial a partir do século XIX com o Estado contemporâneo, aquilo que nós chamamos o Estado de Direito, ou o Estado constitucional de Direito, porque é aqui que aparece o fenómeno do chamado constitucionalismo, como sendo um movimento político e jurídico de dotar os Estados, que já eram soberanos, já eram Estados modernos, já eram soberanos, mas dotá-los de um conjunto de institutos, de princípios, de valores e de instituições jurídico-públicas que nós costumamos arrumar num conceito geral chamado constitucionalismo. Portanto, constitucionalismo como movimento, como conjunto de opções de organização do Estado, novas opções que são uma novidade, separação dos poderes, reconhecimento de direitos fundamentais, os regimes representativos, democráticos representativos ou representativos democráticos, regimes republicanos, porque na altura também não havia república. A república é uma novidade, embora tivesse havido uma experiência no tempo romano, do Estado romano, mas é uma grande novidade também do constitucionalismo, embora não tivesse sido a primeira novidade a aparecer no constitucionalismo, apareceu um pouco mais tarde, mas a ideia também de Estado republicano é uma ideia muito próxima e muito dada pela ideia de Estado de Direito. E, portanto, é este o novo tempo, que é o tempo que nós estamos a viver, o tempo da contemporaneidade, do Estado constitucional contemporâneo, ou se quiserem, um Estado de Direito constitucional, ou Estado de Direito constitucional da contemporaneidade. Bom, mas tendo realmente esta ideia começado a germinar no século XIX, até hoje ela tem vindo a evoluir. O Estado de Direito em si pode significar várias coisas. É um conceito complexo, porque através dele nós podemos ver várias coisas da ordem jurídica e várias coisas da organização do Estado. Desde logo podemos ver que a ordem jurídica do Estado é uma ordem jurídica escalonada e, portanto, há uma ideia de Constituição formal e depois os níveis inferiores dessa própria ordem jurídica, como também podemos ver o Estado de Direito na perspectiva da organização dos poderes, a tal separação dos poderes,
a independência do Poder Judicial, hoje é sobretudo essa mais importante, a ideia de responsabilização pelos atos ilegais que o poder pratica, ou a própria legitimação democrática do próprio poder, portanto são aspectos mais que têm a ver com a organização política do Estado, mas depois há outro lado que é o lado da sociedade, porque o Estado tem uma parte de Estado de aparelho, dito Estado de poder, mas também tem uma parte que somos nós, que é o substrato humano do Estado, que é o Estado de comunidade. E então, no que respeita aos cidadãos, o Estado de Direito significa o quê? Significa o reconhecimento de direitos fundamentais. Isso é uma coisa óbvia. Depois, eles começaram precisamente com o liberalismo, mas ao longo do tempo esses direitos fundamentais têm vindo a evoluir e nós até costumamos usar uma expressão de um célebre autor que pode ser controverso, mas eu acho que é útil, a ideia de várias gerações de direitos fundamentais, ou seja, várias levas, várias ondas, várias vagas de momentos da história do constitucionalismo em que aparecem novos tipos de direitos fundamentais que não eliminam os anteriores, podem às vezes limitar a sua operatividade, mas perante novas necessidades surgem novos direitos fundamentais ou novos conjuntos de tipologias de direitos fundamentais para fazer face às novas necessidades. E há um conjunto de momentos da história da idade contemporânea em que esses direitos aparecem, não só precisamente os direitos do liberalismo, o liberalismo político e económico, portanto os direitos, as liberdades públicas, os direitos relacionados com a humanização do direito penal e do direito processual penal, portanto o direito de propriedade também e as várias liberdades, a liberdade de associação, de reunião, de manifestação, de opinião, tudo isso aparece como primeira geração, mas depois temos logo a questão social no fim do século XIX, com a intensificação e o caráter salvático do capitalismo, que a certa altura tomou conta das sociedades europeias, digamos numa segunda fase já da Revolução Industrial, ou numa fase mais intensificada de uma primeira Revolução Industrial que já estava mais no passado. Tivemos a questão social, portanto, deu origem ao nascimento dos vários socialismos, o mais importante e o que mais perdurou foi o socialismo científico de Karl Marx, e também tendo dado origem, aliás, do ponto de vista do pensamento da Igreja Católica, à chamada doutrina social da Igreja, cujo primeiro documento foi a famosa encíclica do Papa Leão XIII, Rerum Novarum 1891, que de facto marcou o início para, digamos, na doutrina católica, a chamada doutrina social da Igreja, ou seja, a mensagem evangélica não é apenas uma mensagem, digamos, para a salvação eterna, para, digamos, a vida eterna, mas é também uma mensagem do presente para criar as melhores condições de justiça económica e social e de intervenção, até porque, digamos, o ganho da vida eterna também se faz pelo mérito das boas ações praticadas também no âmbito da gestão económica e social das nossas sociedades e não apenas no âmbito das chamadas virtudes individuais. Bom, mas isso já nos levaria para outro tema, mas a verdade é que o pensamento católico e o pensamento religioso noutras religiões, não apenas o pensamento católico, entenderam que também tinham uma palavra a dizer no âmbito do tipo de intervenção que o Estado devia ter na economia e na sociedade. E daí nasceram realmente novos direitos, os direitos dos trabalhadores, em fins do século XIX, o direito à greve, o direito a ter condições de segurança e higiene no trabalho, o direito ao descanso semanal, o direito a um limite máximo de horas na jornada do trabalho, várias coisas, que o direito a não ser despedido arbitrariamente, portanto, todos os direitos trabalhistas, quer individuais, quer coletivos, nascem nesse contexto, embora depois mais tarde se vão aperfeiçoando. E aliás, com isto nasce também um novo ramo do direito, que não existia na altura, que é o direito do trabalho, que é um ramo, digamos, mais recente do direito gerado no Estado contemporâneo. Mas esse direito é importante para o direito constitucional porque dele também derivam alguns direitos humanos, precisamente os direitos humanos no âmbito do trabalho, e aliás, havendo a própria Organização Internacional do Trabalho, criada em 1919 pelo Tratado de Versalhes, que é talvez uma das mais antigas organizações internacionais e que ainda está muito viva, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que tem essa intervenção e tem a característica do tripartismo, ou seja, temos lá a presença simultânea dos Estados, dos trabalhadores e dos patrões. Portanto, a ideia do chamado tripartismo como, digamos, a essência do funcionamento da Organização Internacional do Trabalho. Mas depois temos várias outras gerações que se vão sucedendo. Este do trabalho, no fundo, é uma antecâmara da segunda geração dos direitos económicos e sociais, que na prática aparecem, embora anunciados antes, mas depois da Segunda Guerra Mundial, com na Europa a instalação dos chamados Estados Sociais, também a começar pelo famoso relatório Beveridge do Reino Unido, que abre as portas à existência de um sistema
digamos assim, organizado de segurança social, embora ele já tivesse sido experimentado no caso, por exemplo, da Alemanha de Bismarck, mas em vários aspectos, portanto, serviços nacionais de saúde, serviços nacionais de educação, serviços nacionais de segurança social. Portanto, nas várias áreas de intervenção na cultura. Portanto, a ideia de que o Estado também tem que ser um Estado prestador e não apenas um Estado que não intervenha na esfera individual, que respeita a esfera individual, mas também um Estado que confere aos cidadãos um conjunto de prestações a que eles têm direito. Portanto, um Estado prestador, essa é a lógica do chamado welfare state, ou Estado de providência, ou Estado social. E, portanto, isso como segunda geração. Depois, a partir dos anos 60, aparecem novos direitos, um deles, precisamente nesses grupos, os primeiros direitos ambientais, ou direitos relacionados com a privacidade, direitos relacionados também com a manipulação genética. Nos anos 70 e 80 surgem as primeiras experiências com manipulação genética que levam depois mais tarde ao perigo da clonagem, de que não se tem falado realmente agora muito, mas fizeram-se várias convenções precisamente para evitar a manipulação genética que ultrapassar de certos limites. É uma questão que ainda está na ordem do dia, também o uso das células terminais, tudo isso é uma matéria complexa. Depois, mais tarde, surgem, que é uma questão que está ainda na ordem do dia bastante, a proteção das minorias. É um tema também mais recente, não é a última geração, mas podemos dizer que é a quarta geração dos direitos humanos, a questão das minorias, sejam minorias religiosas ou étnicas, linguísticas, que é um assunto que em África se colocou muito com a pós-descolonização, ou a pós-colonização, portanto, no decurso da descolonização, ou minorias de orientação sexual, hoje as questões também da identidade de género, portanto, são questões novas que se têm colocado e que podem ser vistas sob a ótica da questão dos direitos das minorias. E onde se têm feito, aliás, grandes progressos, aliás. E depois, mais recentemente, tem-se falado muito nos direitos de quinta geração. Aliás, recordo, já que a professora Cláudia está perto de Fortaleza, recordo sempre a memória do professor Paulo Bonavides, um grande constitucionalista brasileiro, falecido há poucos anos, e faleceu já com muita idade, mas eu estive no Brasil há 2 semanas, estive em Porto Alegre, estive do outro lado do Brasil, e realmente trouxe, porque realmente não tinha a última edição do livro dele, do magnífico curso de Direito Constitucional, do professor Paulo Bonavides, penso que a 35ª ou 36ª, eu tinha a 20ª, até oferecia uma biblioteca, mas agora tenho a última versão, penso que seja a última, depois de ele ter morrido, claro, não haverá mais nenhuma, mas da outra versão do curso de Direito Constitucional do professor Paulo Bonavides. E, de facto, ele defendia a existência de uma quinta geração, referindo-se, por exemplo, a um dos direitos, o direito à paz, como sendo agora um direito de quinta geração no contexto dos acontecimentos do 11 de setembro de 2001 e de toda a questão que o mundo tem vindo a enfrentar do ponto de vista da insegurança e de todas as medidas que têm sido tomadas nessa área, que realmente têm mudado muito as nossas vidas. Felizmente que não para se transformarem em ditaduras, mas de facto as questões da segurança têm introduzido um conjunto grande de limites à nossa tranquilidade e a uma ordem que porventura não mais será a mesma depois dos acontecimentos do 11 de setembro e a necessidade que os Estados têm de se proteger. Portanto, na área da segurança e, portanto, deste ponto de vista, o direito à paz mundial, no fundo também recuperando muito a concepção kantiana de paz perpétua, um célebre livro, um pequeno livro do grande filósofo Immanuel Kant, que defendeu, naquela lógica um pouco enciclopédica, de tentar, por um livro, explicar como é que as coisas se resolvem, como se as coisas se resolvessem num livro, mas ele lá defende os 3 pressupostos que ele entende que se ocorressem, haveria uma paz perpétua no mundo, mas realmente não conseguiu que essa paz fosse perpétua, embora ainda não tivéssemos tido a Terceira Guerra Mundial, também quando a tivermos será a última, vamos esperar que não, mas pelo menos tem ali um conjunto de valores e a ideia da paz perpétua é uma ideia que pode ser vista sob várias perspectivas e não só do ponto de vista filosófico. Mas precisamente os direitos de quinta geração aí estão como novos direitos, o direito à água, por exemplo, hoje fala-se disso, o direito ao ar, ao oxigênio, o direito aos recursos naturais. Portanto, há um conjunto de novos direitos, os direitos dos animais, por exemplo, já vou falar um pouco sobre isso, e é aqui que os direitos ambientais são importantes, porque os direitos ambientais acabam por dobrar várias gerações de direitos. Os direitos ambientais podemos, talvez, ver a sua origem na terceira geração dos direitos, a partir dos anos 60, quando aparecem as chuvas ácidas, quando se descobre o buraco na camada do ozono, quando começa a haver extinção de espécies, e, portanto, várias coisas se fazem. Enfim, o grande momento é a Declaração de Estocolmo, de 1972, digamos, é o documento fundador do direito internacional do ambiente,
mas de facto o ambiente tem perdurado ao longo dos anos em vários, não só se impôs como um ramo autónomo do direito, não só interno como direito internacional, que é visível, que é objetivo, que é imparável, mas também, digamos, obrigando a novas intervenções dos Estados nas políticas públicas para a defesa do próprio ambiente. E, portanto, precisamente este direito de quinta geração, o direito à água, ou o direito ao oxigênio, ao ar, ou o direito à proteção dos animais, são, no fundo, consequências ou desenvolvimentos de um direito geral à proteção ambiental, embora depois possa haver aqui várias perspectivas quanto ao assunto. Mas, portanto, ficam com esta panorâmica acerca da evolução histórica dos direitos fundamentais ao longo destes 2 séculos e meio, e qualquer coisa, digamos, das tais 5 gerações. Claro que isto depois cada um tem a sua opinião, uns dizem que há 4 gerações, outros dizem que há 5, até talvez algum já diga que haja 6 gerações. Agora, novos direitos, já agora, aliás, sobre isso eu falei em Porto Alegre, na Unicinos, há 2 semanas, a questão dos direitos digitais, o chamado constitucionalismo digital e os direitos fundamentais digitais, eu acho que é uma nova realidade que se pode inscrever também numa lógica de quinta geração de direitos fundamentais. Mas eu gostava aqui de recordar um aspecto que não tem que ver propriamente com a natureza dos direitos, mas com o modo como eles são consagrados, em que há aqui realmente um salto de gigante, que é também haver os chamados direitos humanos, porque nós costumamos distinguir, embora também cada autora tenha opiniões diferentes sobre isso, entre os direitos fundamentais, que são aqueles direitos consagrados nas Constituições, portanto, ao nível do direito dos Estados, mas os direitos humanos como sendo os direitos consagrados em textos internacionais, ao abrigo do direito internacional público. E então aí temos direitos humanos, portanto, como sendo direitos consagrados por um direito supraestadual, o direito internacional público, que, na verdade, são muito parecidos, ou foram até certa altura copiados dos direitos fundamentais, dos direitos que estavam no catálogo das Constituições, mas a certa altura a proteção internacional dos direitos humanos ganhou vida própria e tornou-se mais até criadora e mais inovadora do que os próprios direitos fundamentais que estiveram na sua gênese. E acabamos por ter aqui, no fundo, dois catálogos de direitos, ou 2 instrumentos de proteção dos direitos da pessoa humana, em caminhos até divergentes e até conflituantes, que é o caminho que nós tradicionalmente estudamos na perspectiva do direito constitucional, que são os direitos fundamentais, ou os direitos que nós estudamos no plano do direito internacional público, os chamados direitos humanos. Mas os direitos humanos acabam por ter aqui uma grande vantagem, ou várias vantagens. Primeiro, porque têm uma maior efetividade, porque são consagrados ao nível de um direito superior ao nível dos Estados, que é o direito internacional público que os Estados aceitam, digamos, cumprir. Porque o problema de muitas constituições é que não passam do papel, são constituições semânticas, ou então até, ou pelo menos constituições nominais, não são normativas, para usar a célebre expressão do autor alemão Karl Loewenstein. Agora aqui, se os direitos forem consagrados em instrumentos de direito internacional, em tratados internacionais, eles têm uma maior visibilidade e uma maior efetividade, porque estão acima do direito dos Estados. Por outro lado, eles, se estão no direito internacional, se eles estão na direito internacional, são direitos universais. Os Estados são Estados apenas no seu território. Estados grandes, também há Estados pequenos. Mas o direito internacional é um direito universal. É um direito para todos os Estados, para todo o mundo. E, portanto, os direitos humanos ganham essa característica da universalidade. Para além de ganharem uma outra característica, embora contestada, mas que foi assim que eles nasceram, aliás, basta ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi o primeiro texto, que é a característica da indivisibilidade dos direitos, ou da interconexão entre direitos de primeira geração e direitos de segunda geração. Aliás, foi muito discutido se deveria haver apenas um único pacto de direitos humanos, em 66, ou se devia haver 2 pactos. Optou-se por 2 pactos, um, direitos civis e políticos, o outro, direitos económicos, sociais e culturais, mas não era para ser assim, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos junta os dois grupos numa única declaração. Mas por razões de natureza política, de confronto na Guerra Fria entre o primeiro mundo e o segundo mundo, acabou por se fazer 2 pactos diferentes, os direitos civis e políticos e os direitos económicos, sociais e culturais, enfim, a União Soviética puxando mais para os direitos económicos, sociais e culturais, o mundo capitalista mais para os direitos civis e políticos, mas lá foram aprovados os 2 pactos que quebraram, no fundo, infelizmente, essa indivisibilidade ou essa interconexão entre direitos de primeira geração e direitos de segunda geração.
Mas os direitos humanos realmente são também importantes porque eles são, além de universais e de indivisíveis, também, e internacionais, são também direitos intemporais. Eles são direitos que se mantêm válidos ao longo do tempo. E direitos, sobretudo, que têm vindo a evoluir até mais depressa do que os próprios direitos fundamentais consagrados nas Constituições. Porquê? Porque muitas vezes os direitos que estão nas Constituições não têm a mesma capacidade de autorregeneração que têm os direitos humanos, porque os direitos fundamentais que estão nas Constituições estão submetidos às cláusulas de rigidez constitucional e às cláusulas pétreas e aos procedimentos de emenda constitucional, que não são fáceis, porque não são propriamente objeto de uma maioria simples, mas são maiorias qualificadas e, portanto, desse ponto de vista, os direitos humanos são de aprovação mais fácil, porque os Estados podem aprovar por simples maioria simples quando aprovam um tratado, ou até são os próprios governos que, às vezes, numa primeira fase, têm o poder de intervir na própria formação dos tratados. Enquanto que, nos direitos fundamentais que estão nas Constituições, é preciso fazer uma lei de revisão constitucional, com tudo o que isso implica, todo o aparato de haver maiorias qualificadas e não haver simplesmente uma maioria simples, seja do Governo, da Convenção do Governo, ou seja também do próprio Parlamento. Mas, portanto, ou seja, hoje podemos chegar à conclusão de que os catálogos de direitos humanos são muito mais criativos, até mais extensos, do que alguns catálogos que estão nas Constituições. E podemos chegar à conclusão de que hoje o avanço que tem havido nos direitos fundamentais nas Constituições vai a reboque do avanço que tem sido prévio e mais fulgurante, com mais brilho, conferido dado pelo catálogo e pela proteção internacional dos direitos humanos. E não é só um problema de natureza substantiva, no que respeita à indicação do catálogo, é também um problema de natureza, ou uma questão de natureza adjetiva, isto é, de mecanismos processuais. Claro que ao nível da comunidade internacional não há um Estado mundial. Também não há propriamente um tribunal mundial de natureza coerciva. Ou não há, é a pena que não haja, mas já foi proposto, não há um tribunal constitucional mundial. Ou pelo menos não há um tribunal mundial de direitos humanos, que já não seria mau. O tribunal constitucional mundial é mais complicado. Há vários intelectuais brasileiros que têm defendido a criação de um tribunal constitucional mundial, ou um tribunal internacional constitucional. Que é uma boa ideia, mas é difícil de levar à prática. Agora, um Tribunal Internacional de Direitos Humanos já seria uma coisa melhor. Mas isso foi, aliás, chegou a ser proposto na reforma das Nações Unidas, quando as Nações Unidas fizeram 50 anos. Houve umas pequenas reformas, mas nunca chegaram ao ponto de se criar, que na altura tinha havido essa sugestão, um Tribunal Internacional de Direitos Humanos no âmbito do sistema das Nações Unidas. Mas a verdade é que isso vai sendo uma realidade em sistemas regionais de direitos humanos. E aqui, como europeu, não me leve a mal, mas valorizo a experiência europeia nessa matéria. Primeiro, no âmbito do Conselho da Europa, que é uma organização política de perfil intergovernamental, portanto, para divulgar o ideal do Estado de Direito e os ideais da liberdade e da democracia. E talvez a sua melhor característica, ou aquilo que lhe dá mais valor ao Conselho da Europa, é ter criado muito cedo, em 1950, um primeiro sistema regional e até mundial, na altura não havia outro, antecedeu o sistema das Nações Unidas, um sistema regional de direitos humanos, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e depois o Tribunal, que aí está, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que tem uma abundante jurisprudência em matéria de proteção de direitos humanos, sobretudo em matéria de direitos de primeira geração. Mas, de facto, é uma jurisprudência muito boa e porque tem uma experiência muito rica, porque são 46 agora os Estados que fazem parte, antes eram 47, a Rússia saiu, mas são 46 Estados europeus e às portas da Europa também, não são só europeus, mas são 46. A Turquia faz parte, por exemplo, a Geórgia faz parte, mas não fazem parte da Europa, pelo menos em sentido geográfico. Pelo menos a Turquia uma parte não faz, mas é um tribunal muito importante, com uma importante riqueza nesses direitos. E, portanto, mas do ponto de vista processual, esses tribunais existem, são tribunais internacionais, são tribunais que permitem queixas individuais, são tribunais que agora aplicam sanções pecuniárias, a chamada responsabilidade civil, um dever de indemnizar os Estados que tenham ofendido os direitos humanos dos seus cidadãos, e até mais no caso português,
não é assim em todos os países, no caso português, se houver algum direito que não tiver sido respeitado, além do dano que isso causou ao particular, ao cidadão que se queixou, a decisão judicial que foi proferida, tendo violado o seu direito, pode ser reavaliada, pode haver a reabertura do caso julgado, para que o Tribunal Superior vá de novo julgar a pessoa à luz daquilo que foi decidido pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que no fundo então não é apenas um tribunal para arbitrar uma indenização por um dano causado pela violação de um direito, mas é para provocar um novo exercício do Poder Judicial, reabrindo o caso julgado à luz daquilo que foi decidido, e obrigatoriamente tem que o ser, pela própria decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. É um aspecto interessante, às vezes pouco conhecido. Aqui na Europa, agora mais recentemente, também temos outro sistema, só a nível da União Europeia, que só são 27 Estados-membros, não são 47, agora saindo o Reino Unido, a União Europeia, em que temos a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que foi aprovada primeiro politicamente em 2001 e que depois entrou em vigor como texto vinculativo com o Tratado de Lisboa a partir de 2009. E, portanto, digamos, o direito da União Europeia também tem agora um catálogo próprio, que é esta Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que está em vigor dentro da ordem jurídica comunitária europeia. Mas claro que estes dois sistemas europeus não são os únicos. A professora Cláudia sabe que no Brasil tem o vosso sistema, que tem tido até algum sucesso importante, o Pacto de São José da Costa Rica, que tem, aliás, no Brasil tido algum impacto em várias decisões. Eu lembro do caso mais famoso aqui há uns anos da prisão por dívidas. E também na África também temos a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, de 1981, e depois também depois mais tarde criou-se um Tribunal Africano também, e portanto há uma tendência para a multiplicação destes sistemas regionais. Portanto, isto significa, então, que o direito internacional não se limita apenas a criar novos direitos, e até com mais facilidade do que existe nos direitos nacionais ou estaduais, mas também com mecanismos de proteção. Por trás de tudo isto, também já agora se pode referir o facto de haver uma política de direitos humanos. A verdade é essa, e que é contestada por alguns setores. As Nações Unidas têm tido um papel muito importante nesse aspecto, portanto, tem um departamento próprio do ponto de vista não só dos direitos humanos como dos refugiados, mas as Nações Unidas têm desenvolvido, aliás, isso consta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS até 2030, a questão dos direitos humanos, nas várias áreas. Os direitos das mulheres é um dos aspectos, os direitos das minorias, e depois também, sobretudo, direitos de natureza económica e social, além dos direitos de natureza política. Portanto, quer dizer, ao lado de toda a questão jurídica ou normativa, há também uma questão também que é suscetível de uma ação política, que às vezes pode gerar alguma controvérsia, porque pode também ser entendida como ideologia, em alguns aspectos mais radicalizados. Esse é outro debate também que nós temos tido, porque tem havido depois setores que reagem, digamos, à radicalização do discurso, quer à direita, quer à esquerda. Isso dá para os dois lados. Mas a verdade é que há uma política de direitos humanos que a Nações Unidas tem desenvolvido, e bem, e tem condicionado, aliás, o apoio a muitos países, garantindo antes o respeito por padrões mínimos de direitos humanos, que não só são estes, mas também a chamada boa governação, que é outra ideia hoje na ordem do dia, a good governance, digamos que é, no fundo, que é a transposição do conceito de Estado de Direito para uma governação político-económica democrática, portanto, sem corrupção, e com igualdade, e com responsabilidade, e com transparência na ação dos Estados, problema que atinge sobretudo a América Latina e também a África. Eu não digo também que não haja na Europa, também há, isso há em toda a parte, é a natureza humana, mas sobretudo em África é onde, pelo menos, por aquilo que se diz, eu conheço bem os países africanos lusófonos, não tenho aqui nenhuma prova direta, mas por aquilo que eu vejo, é um assunto que tem sido realmente muito referido nesses âmbitos, e também no Brasil também temos casos desses, e sabemos de que se fala muito disso. Mas a questão da boa governação, ou da boa governança, é um tema também importante, e sendo certo que é um conceito que não é um conceito jurídico, mas é um conceito que se pode ver, é um conceito, no fundo, poliédrico, porque é um conceito jurídico, é um conceito também de políticas públicas, é um conceito de finanças públicas, é um conceito também de sociologia. Portanto, é um conceito que pode ser visto de várias perspectivas, porque a boa governação implica a conjugação de vários esforços, não apenas de um esforço do direito, mas também um esforço também de finanças públicas,
de políticas públicas e de outro tipo de intervenções e de natureza ética também, com certeza, por parte da sociedade. Agora, em relação à questão mais ambiental, portanto, agora reduzindo aqui agora tornando a minha intervenção menos macroscópica e mais microscópica. Como vos disse, a questão ambiental tem estado sempre na ordem do dia e, portanto, a verdade é que talvez seja dos temas que mais vezes se tem repetido ao longo do tempo e, portanto, desde a terceira geração até hoje tem havido questões relacionadas com a proteção ambiental, portanto, novas exigências que a proteção ambiental tem vindo a trazer e, portanto, hoje já estamos muito longe daquelas ideias mais difusas ou das dúvidas que havia sobre os problemas relacionados com a proteção ambiental. Portanto, hoje já não há dúvidas, hoje há certezas de que há questões sérias em matéria ambiental que podem levar à destruição do planeta, isso ninguém tem dúvidas. Mas do ponto de vista jurídico as coisas têm vindo a evoluir, porque eu lembro-me ainda quando fiz a graduação, quando tinha a vossa idade, a professora Cláudia é bem mais nova do que eu, claro está, e então nós pela primeira vez começámos a falar em direitos do ambiente, mas sempre se dizia que aquilo não passavam de interesses difusos. Era uma proteção feita por um mecanismo muito mais fraco do ponto de vista processual, que é um interesse difuso que não é um direito subjetivo, é um direito que não permite uma apropriação individual, é apenas um direito que permite uma legitimidade processual, mas não um aproveitamento do bem jurídico que seja indicado nessa mesma posição jurídica ou nessa mesma situação jurídica ativa. Mas hoje já não é assim, hoje já se fala mesmo em direitos fundamentais ao ambiente e portanto, com outra pujança. Mas mais do que isso, a questão ambiental tornou-se de tal maneira importante que já não há partidos verdes, agora todos os partidos são verdes. Portanto, já não há nenhum partido que não inclua. Eu, por acaso, até sou do Sporting, agora para brincar aqui com as cores, porque o Sporting tem a cor verde, Sporting Clube Portugal, o Benfica tem a cor vermelha, mas tirando aqui esta questão futebolística, mas na verdade todos os partidos são verdes porque quando numa primeira fase se entendia que os partidos verdes eram partidos alternativos, alguns, enfim, isso está provado também, mas criados pela União Soviética para perturbar o funcionamento dos partidos, digamos, democráticos do bloco ocidental, sobretudo no caso da Alemanha Federal. A verdade é que já ultrapassaram essa fase, porque todos os partidos têm que ser verdes. Não só os partidos verdes não são os partidos de esquerda ou de extrema esquerda. Todos os partidos têm uma dimensão e têm uma política ambiental necessária. Já não é um assunto só da esquerda ou da extrema esquerda, é um assunto de todas as áreas da governação, quer da esquerda, quer à direita. E, portanto, isso está hoje incluído como matéria irrecusável nas políticas públicas. Portanto, questões relacionadas com a questão ambiental, enfim, em todos os parâmetros. Portanto, passámos também por uma transversalidade da política ambiental que atinge todos os quadrantes políticos e atinge também, de uma lógica interdepartamental, todos os ministérios e todos os conjuntos de intervenção do poder público. E mais do que isso, depois há situações específicas de maior fiscalização ambiental. No caso do Brasil tem polícias ambientais específicas. Portanto, a complexidade da fiscalização ambiental pode levar até à criação de órgãos específicos. É muito frequente haver ministérios do ambiente, mas não só ministérios, mas como até polícias ambientais. No caso do Brasil, enfim, Portugal não exige esse grau de especialização, porque também é um país muito menor em relação ao Brasil. Mas também a questão pode chegar ao ponto da própria criminalização das atividades que são destruidoras do ambiente. O crime de poluição, o crime de destruição de espécies em vias de extinção, o crime de destruição do habitat natural protegido. E agora, mais recentemente, em Portugal, é um assunto que está na ordem do dia, até porque estamos num processo de revisão constitucional, é a questão da atribuição, a questão da criminalização dos maus tratos e da morte e do abandono dos animais. Aqui animais no sentido de animais domésticos apenas, não animais selvagens, claro. Mas essa alteração foi feita ao Código Penal português, aliás, são as duas últimas normas. Há uns anos, julgo que há 5 anos, foram acrescentados 2 novos crimes, o crime de abandono de animais e o crime de infligir um sofrimento desnecessário ao animal. Portanto, sem razão, sem motivo, por capricho ou por desleixo, seja lá o que for. Portanto, abandono e colocar animais em sofrimento. São 2 tipos de crime. Portanto, só em relação aos animais domésticos.
Mas isso tem sido muito discutido, porque se entende que é uma medida excessiva num certo setor. Depois uns acham que isso pode pôr em causa a visão antropomórfica do direito e que o direito ambiental também deve ter, portanto o direito, digamos, que deve ser visto da perspectiva humana e não de uma perspectiva que não seja antropomórfica. Enfim, isso é uma questão mais filosófica. Mas agora o pior ainda é que recentemente em Portugal o Tribunal Constitucional veio considerar em algumas decisões de fiscalização concreta, portanto de casos concretos, que essas normas do Código Penal eram inconstitucionais, porque a Constituição não tinha, e não tem até agora, nenhuma referência à proteção dos animais. Tem uma referência à proteção do ambiente, tem várias referências, aliás, à proteção do ambiente, mas não tem nenhuma referência ao chamado bem-estar animal, ou à proteção dos animais. E, portanto, o Tribunal Constitucional diz que, não havendo essa referência, é inconstitucional criminalizar o abandono dos animais ou os maus tratos aos animais. Porque isso não está na Constituição como um bem jurídico que seja suscetível de proteção penal. Porque o direito penal tem aqui funciona com base na teoria dos bens jurídicos. O que é que se quer dizer? Para não se tornar um direito arbitrário. Só se pode criminalizar as condutas que violam bens jurídicos. E, portanto, se há uma conduta que não viola um bem jurídico, essa conduta não pode ser crime. Porque seria estar a criminalizar uma coisa que não teria importância não teria a importância de ser um bem jurídico que fosse relevante no plano das opções constitucionais. Portanto, é a chamada teoria, aliás, antiga alemã, da teoria dos bens jurídicos. E, portanto, com base nessa teoria, o Tribunal Constitucional, embora nunca por unanimidade, não por todo o Tribunal, porque são sempre decisões de secção, mas por diversas vezes considerou várias decisões inconstitucionais. Vem vários processos de condenação de pessoas por maus tratos ou por abandono de animais. Várias decisões. E agora, precisamente, os deputados que estão a rever a Constituição querem mudar a Constituição para lá colocar uma frase no sentido de poder haver a proteção ao nível constitucional do bem jurídico, do bem-estar animal ou até dos direitos dos animais. Portanto, para ver se agora o Tribunal Constitucional no futuro já não vai fazer nenhuma declaração, já não vai decidir no sentido da inconstitucionalidade desses crimes que estão realmente formulados ainda no próprio Código Penal. Isto para além de uma alteração que foi feita no Código Civil, e o Brasil tem um Código Civil que é bastante recente, de 2002, mas nós fizemos uma alteração, o nosso é de 1966, mas fizemos recentemente uma alteração, há 3 ou 4 anos, em que na parte dos bens jurídicos, os animais não são bens jurídicos comuns, são considerados bens jurídicos, mas com uma proteção especial. Os animais sensíveis são objeto de uma proteção especial. E, portanto, tudo isto tem dado aso toda uma discussão que é normalmente simbolizada pela expressão direitos dos animais, embora não se esteja a usar essa expressão no seu sentido técnico, não são propriamente direitos subjetivos, porque os animais não têm personalidade jurídica, como é evidente, mas direitos dos animais no sentido como deveres de proteção a cargo das pessoas humanas e das instituições para proteger o bem-estar animal e para evitar, digamos, a sua destruição. Aliás, poucos conhecem, mas a questão da visão dos animais do ponto de vista da sua máxima proteção já é muito antiga, porque penso que é de 1978 ou 80, uma célebre Declaração Universal dos Direitos dos Animais, aprovada pela Unesco, penso que em 78 ou 90, portanto, muito, digamos, comparada ou inspirando-se muito na própria Declaração Universal dos Direitos do Homem. Portanto, agora, neste caso, dos direitos dos animais, até prevendo, por exemplo, o biocídio, não é? Como sendo digamos, a eliminação da vida animal como sendo tão grave ou tendo uma equivalência, mutatis mutandis, com o próprio homicídio. Portanto, com os animais não seria homicídio, os animais não são homo sapiens, mas seria, digamos, um biocídio. Neste caso, apenas animais suscetíveis de dor, e, portanto, do sistema nervoso central, mais nessa perspectiva, ou então ainda mais estritamente dos animais domésticos. Mas, portanto, essa é toda uma questão que está em cima da mesa. Há autores que não gostam que os direitos dos animais sejam vistos da perspectiva do direito do ambiente. Isso é, com certeza, cada um tem a sua opinião. Mas como esta intervenção, a professora Cláudia me pede aqui para falar um pouco sobre o direito do ambiente, mas penso que a questão dos animais tem algum interesse. Embora os animais em si não tenham a ver com as questões ambientais, de facto não têm diretamente a ver com isso, mas inserem-se no conjunto da proteção da natureza. Porque os animais, claro, aqui inserem-se naquilo que nos rodeia, digamos, no confronto ou no dualismo homem e natureza. E, portanto, os animais pertencem à natureza, não pertencem à categoria da humanidade ainda, pelo menos.
Mas, portanto, são estas as questões. Digamos, hoje a questão do direito do ambiente também suscita questões filosóficas interessantes, porque há várias concepções que se têm vindo a revelar em matéria de ambiente. Há uma concepção que pretende que o ambiente seja adequado e seja moldado à maneira humana, portanto, o ambiente deve ser mudado, mas de acordo com as necessidades humanas. E há quem pretenda o contrário, isto é, o ambiente ou os ecossistemas devem viver por si próprios e o ser humano não deve interferir e não deve mudar o curso dos acontecimentos da natureza por si. E portanto, sem perturbar a natureza. E, portanto, não é que o homem, com a sua intervenção, estragasse a natureza. Até pode manter a natureza, mas não deve moldar a natureza segundo as suas necessidades. Portanto, também há várias filosofias hoje que aparecem, realmente filosofias que são, como imaginam, muito, enfim, fraturantes, porque põem em causa o domínio do homem sobre a própria natureza. Essa que é a realidade. Não põe em causa o domínio destruidor do homem, porque isso ninguém quer. Sobretudo porque o homem não pode ver sem a natureza. Se a natureza desaparece, o homem também desaparece. Mas sobretudo a ideia de que o homem pode manipular a natureza livremente, desde que não a estrague ou desde que não a elimine. Mas também essas teorias estão hoje um pouco também, digamos, fora de moda. Assim como também têm surgido nos últimos tempos, como filosofia de vida, e isso está muito por trás dos direitos dos animais, uma filosofia relacionada com a teoria do sofrimento, ou a filosofia do sofrimento. Ou seja, nós devemos fazer tudo aquilo que, ou não devemos fazer aquilo que pode provocar sofrimento. Não só sofrimento nos seres humanos, mas também sofrimento nos seres animais. E, portanto, esse é que deve ser o princípio de vida, evitar a todo custo o sofrimento e viver até à morte sem sofrimento e sem provocar o sofrimento a mais ninguém. E, portanto, é isso que, em grande parte, justifica os direitos dos animais, porque eles, na verdade, só existem nos animais que são suscetíveis de dor, que têm um sistema nervoso que possa ter a ideia de dor. Porque essas pessoas, que eu saiba, não estou a defender, por exemplo, os direitos dos insetos, porque os insetos não têm dor, não têm sistema nervoso. Portanto, não faz sentido falar em direitos dos insetos, para direitos dos animais no sentido apenas para evitar o sofrimento desnecessário, ou cruel, ou caprichoso, sobre os animais, porque eles são realmente suscetíveis de dor e podem ter esse sofrimento. Mas é isto. Portanto, para terminar só, eu penso que têm sido feitas importantes conquistas. Como vos disse, a questão do buraco da camada do ozono resolveu-se, graças a um protocolo de Montreal que eliminou os produtos químicos que faziam os CFCs, que se usavam muito nos frigoríficos antigos, e não só, digamos, os vaporizadores. Essas substâncias foram eliminadas da produção mundial. Isso contribuiu para diminuir severamente o buraco na camada do ozono. Têm sido feitas algumas medidas. Também, no que respeita à extinção das espécies, é uma convenção muito importante, a Convenção CITE, que proíbe o tráfico de espécies que estão em vias de extinção. Por exemplo, os dentes de marfim, de elefante. É crime, aliás, comercializar esse tipo de peças. E, portanto, isso a certa altura tornou-se crime, quando são a partir de certa altura diminuiu drasticamente o comércio de peças de marfim que sejam realmente objeto de tráfico ilegal, ou a extinção, por isso simplesmente, de espécies selvagens, e os parques naturais também têm sido aumentados na sua importância. Mas ainda há muita coisa a fazer, e há coisas que estão em contraciclo e, portanto, que nos levam progressivamente à destruição, e em relação às quais é preciso realmente agir, e que é o caso, sobretudo, o aumento do clima, da temperatura, digamos, as alterações climáticas e o aumento da temperatura do planeta, que hoje está aprovado. Basta ver, digamos, o degelo que está a acontecer no Ártico, para ver como isso é verdade. Há depois mais umas perspectivas mais catastróficas do que outras, quanto à subida do nível médio das águas. Daqui a 10 ou 15 anos, cidades que vão desaparecer porque as águas vão subir, ou a temperatura que cada vez vai subindo mais nas nossas cidades. Eu acho que isso aqui em Lisboa é visível. Não é preciso ter uma estatística. Nos últimos 10 ou 15 anos, a temperatura tem vindo a subir. Aliás, eu lembro-me, antigamente as senhoras usavam casacos de peles, e não é só por causa das peles, é que hoje já ninguém usa casacos de peles porque não há frio para isso. Lisboa deixou de ser uma cidade que até era bastante frio no inverno, que chegava a 5 graus, 2 graus,
Já há muitos anos que eu não me lembro de Lisboa ter no inverno uma temperatura inferior a 8 ou a 7 graus. Nunca mais teve menos de 7 graus. Mas quando era miúdo lembro que havia 2 graus, 0 graus, já vi nevar 2 ou 3 vezes em Lisboa. Nos meus 57 anos de vida, vi talvez de nevar, sempre vivi aqui, durante 2 ou 3 anos, em que vivi em Moçambique e em Angola, mas raramente neva em Lisboa. Mas há uns anos esta parte nunca mais nevou. Portanto, eu acho que é uma evidência o aumento das temperaturas do planeta no seu conjunto, e fenómenos também estranhos, o El Niño e coisas assim, acho que isso também é uma evidência. Bom, e vou terminar, e já agora deixo ficar aqui como anúncio o meu mais recente livro, precisamente, Direitos Fundamentais, que foi agora publicado pela Livraria Almedina, e esta é a perspectiva mais de direito constitucional, claro. Eu no direito internacional tenho ali aquele livro, o que tem a barra verde, não o todo verde, o direito constitucional, o outro é o direito internacional público. Tem uma parte sobre direitos humanos internacionais, mas não é muito desenvolvida. Mas este aqui é sobre direitos fundamentais na perspectiva constitucional. Foi agora publicado há uns meses. Mas a ver se preparo já a segunda edição, que isto não se pode parar. E agradeço muito à professora Cláudia aqui o convite para aqui estar e também a oportunidade de a rever sempre com grande gosto, e cumprimentar também todos os estudantes e esperando que possam trabalhar da melhor forma e aproveitar também a gentileza e a competência da vossa professora, que não devem desperdiçar esta oportunidade de ouro de ter esta professora como vossa professora e também no âmbito dos vossos grupos de investigação. Muito obrigado, professora Cláudia, e tudo bom para os vossos trabalhos. Professor Jorge, nós é que agradecemos e não fazemos apenas